Vamos falar sobre os cuidados com a pele do bebê, com a nossa dermatologista pediátrica, doutora Marice. Bem-vinda novamente. Olá, Mariana, obrigada. Doutora, então, quando a gente pensa na pele dos nossos bebezinhos, quais os cuidados que nós precisamos ter nesse universo aí da pelinha, que a gente sabe que é tão novinha, né? Então, nessa fase, pensar que o menos é mais. Então, quanto menos produtos a gente colocar nessa pele, menos a gente vai agredir essa pele que está muito jovem e ainda terminando de se formar. Então, até os 2 anos, essa pele ainda está amadurecendo. Então, pensa que tudo que tu colocar nessa pele vai irritar mais fácil. Então, a primeira dica é que no banho, use só um sabonete líquido da cabeça aos pés, tá? Um sabonete líquido com pouco perfume ou sem perfume. Tem alguns que têm indicações de recém-nascido, então são produtos mais indicados. A gente fala muito sobre o cheirinho do bebê. Eles já têm um cheirinho maravilhoso, a gente não precisa ficar colocando colônia e usando amaciante na roupa, perfume, porque eles já são tão cheirosinhos, né? Isso mesmo, porque esses produtos que a gente encontra como perfume, parfum, fragrância, que tá na composição dos produtos, eles são extremamente alergênicos, podem fazer distúrbios hormonais ao longo do tempo. Então tem que sempre procurar essa questão do sem perfume, né? Evitar ao máximo o uso do perfume nos cosméticos. Quando a gente pensa aí nos cuidados com a pele do bebê, comecinho da vida ali, tem a função do umbigo. Quais são os cuidados ali com o coto umbilical? O que a gente pode ajudar as mamães a compreenderem? E os papais também, porque no meu caso foi o papai que cuidou, eu não cuidei. Que bom. Então, o coto ele costuma cair nos 7, 10 primeiros dias. Lembrar de puxar um pouquinho o coto quando ele ainda está, né, com aquela parte do cordão e limpando bem a base dele, onde está mais úmido, que é ali que vai secar e vai cair, tá? Então a gente pode usar o álcool que a gente já recebe na maternidade, né? Mas depois do banho pode deixar bem seco, sempre bem seco aquela região. A pele, ela precisa ser hidratada sempre. A gente sabe que a criança que tem dermatite atópica é uma regra, saiu do banho, hidratação. E o bebê que não apresenta nenhuma dermatite, ele deve ser hidratado? Ele pode? Qual é a indicação? Se a pele é boa, não está ressecando, não está descamando, a gente não costuma fazer essa indicação. Mas, por exemplo, se eu tenho uma família que já tem irmãos com dermatite atópica, uma família alérgica, a gente já acredita, tem estudos que mostram que começar essa hidratação precoce pode prevenir uma dermatite atópica ou uma dermatite atópica mais grave nessa criança. Quando a gente pensa nas roupinhas, a gente sabe que existem roupas que incomodam a pele do bebê, irritam. Aí muitas pessoas falam, tem uma pele muito sensível. Os bebês, eles têm realmente pele sensível, então a gente tem que tomar cuidado com a roupa, né, doutora? Sim, porque a pele está em formação, né? Lembra que ela parece uma peneirinha que ela ainda está fechando a barreira. Então, as roupas de algodão, lavar sempre as roupas antes, um sabão neutro e sem amaciante, tá? Antes de colocar na criança, sempre deixar as roupas lavadas e limpas. Agora um assunto polêmico que as mães sempre querem saber. Sol, sim ou não? Não. Então, vamos lá. Antigamente, se um bebê nascia e a gente começava a colocar esse bebê ao sol. Hoje já se sabe, quer dizer, hoje não, há alguns anos já se sabe que esse sol, ele é mais maléfico do que benéfico nessa fase da vida. Então, o sol proposital não está mais indicado, tá? Então, claro que a gente vai sair com o bebê, vai passear, vai andar de carrinho. Esse sol indireto não tem problema, tá? Mas o sol diretamente vai causar no futuro muitos problemas para essa pele, câncer de pele, envelhecimento precoce. Então, por isso que hoje já se começa a reposição de vitamina D bem precoce para esse bebê. Perfeito. E sobre as fraldas? Então, nas trocas de fralda é importante evitar o uso de lenço umedecido, que pode causar muita alergia. Não é todo bebê que precisa de um creme de barreira a cada troca, então a gente já vai perceber nos primeiros dias. A pele do meu bebê é mais sensível, use um creme de barreira que faça essa proteção a cada troca, né? Procure usar o algodão e álcool para limpeza. E uma dica boa às vezes é misturar um olhinho de girassol com água num borrifador para fazer as trocas, principalmente do xixi, do cocô, para não ficar só água, porque às vezes a gente gosta de deixar mais
cheirosinho ali, né? Mais limpinho. E o óleo ajuda a tirar o resíduo e fazer essa troca e ajuda até a cicatrizar se tiver alguma lesão vermelha nessa área. Nossa, que dica maravilhosa. Cheirinho, cicatrização, perfeito. Porque a gente tem muita cultura do lenço umedecido. E a gente sabe, então, que o lenço umedecido ele não é recomendado, né? Sim, a gente guarda ele para as emergências. Procura um lenço que seja para recém-nascido, que geralmente eles têm uma fórmula bem boa. Sem perfume, sem conservantes. Adorei. Obrigada por todas essas informações. Agora a gente já está mais seguro para cuidar da pele dos nossos bebês. Mas se ainda tiver alguma dúvida que você quer entender sobre alguma pergunta, enfim, se ficou alguma dúvida, manda mensagem que a gente responde para você. Né, doutora? Sim, obrigada. Obrigada pelo convite. Também. Até a próxima. Até. Vamos falar sobre gestação e a ajuda do nutricionista nesse contexto, nesse período tão importante. Bem-vinda ao nosso programa novamente. Obrigada pelo convite. Quando a gente pensa em gestação, o que a gente precisa entender? Quando que a gestante deve buscar uma ajuda de um nutricionista para essa fase? Muito bem. Então, a primeira coisa é pensar mais ou menos em 3 meses antes da data de que essa gestante, essa mulher, né, vai iniciar as tentativas de gestação. Quando a gente pensa nisso no Brasil, né, é um pouquinho complicado, assim, porque a maioria das gestações são inesperadas, né? Eu falo assim, acidentes, notícias boas, né, com certeza, mas a maioria das gestações no Brasil não são planejadas. Mas o ideal seria a gente pensar num tempo de 3 meses antes das tentativas para que essa gestante, essa mulher, né, começasse então a utilizar o ácido fólico e também corrigisse outras carências nutricionais, né? Muitas vezes uma hipovitaminose D, né, uma baixa quantidade de vitamina D, uma anemia, por exemplo, ou uma deficiência de ferro, a gente já teria um tempo para corrigir isso, para quando essa mulher engravidasse, estivesse tudo bem, né? Então, pensar em outras questões de saúde também, tireoide, né? Questão de peso. Então, tudo isso a gente já conseguiria organizar para quando as tentativas de gestação acontecessem, né? E a gente sabe também que muitas mulheres tentam por um período e às vezes ali mudando a alimentação, ajustando algumas faltas de vitamina, alguns excessos, esse tão sonhado positivo chega, né, Camila? Sim, com certeza. Cada vez mais esse estudo sobre nutrição e fertilidade vem crescendo. Então a gente já sabe hoje sim que uma boa alimentação tanto da mulher quanto, né, do homem, então sempre a gente olhar para esse parceiro também, né, não adianta a mulher ficar sempre olhando para ela, a gente precisa olhar também para esse parceiro, né, então cuidar da alimentação dele também, atividade física, o estilo de vida como um todo é muito importante, né, evitar fumar, evitar, né, bebida alcoólica em grande quantidade, café em grande quantidade, enfim, outras questões que podem estar influenciando, né, nessa infertilidade. Então, é super importante quando a gente pensa na alimentação, nesse período de tentativas, de gestação, a gente sempre olhar para o casal, né? E aí, pensando, né, como você falou, muitas vezes essas mulheres começam a tentar, não conseguem, aí olham para a saúde, né, para a alimentação, enfim. Então, quando essa mulher já tem um ovário policístico, endometriose, um ciclo desregulado, aí a gente precisa ainda antes desses 3 meses, né, pensar num cuidado maior com essa mulher. A gente ouve muito falar na importância dos 1000 dias e quando a gente pensa em 1000 dias, a gente pensa toda a gestação até os 2 aninhos de vida desse bebê. Então, durante a gestação é um momento muito importante para a formação do bebê. Então, ter um cardápio, ter uma ajuda ali mostrando os nutrientes, enfim, tudo que o bebê está precisando em cada fase, cada trimestre. Então, esse acompanhamento é
faz uma grande diferença durante a gestação, né? Sim, sim. Os 1000 dias a gente conta, né, desde o dia 01 ali dessa fertilização, né, que acontece. Então, é super importante. Cada fase, cada trimestre gestacional, nós temos necessidades diferentes para esse bebê e essa gestante, né? E no puerpério também é super importante olhar para essa mulher, né? Porque quando esse bebê nasce, a tendência é que a gente, né, tenha um cuidado muito grande com o bebê e esqueça um pouquinho dessa puérpera, dessa mulher. Então, é super importante também, né, a gente pensa, ok, os 1000 dias são do bebê, mas também olhar para essa mulher que teve 9 meses de gestação, vários nutrientes ali, né? Esse corpo modificou porque ela vai muito. amamentar, então ela precisa de uma alimentação saudável para a produção do leite, né? Isso aí, também. Hoje a gente já sabe que algumas vitaminas e minerais, eles são necessários que essa mulher consuma para que estejam presentes no leite. A vitamina B12 é um deles, né? Então, se a gente tem uma paciente vegana, vegetariana, a gente precisa que ela esteja suplementando adequadamente para que, né, o bebê receba esses nutrientes. Então, é super importante a gente olhar sempre para o bebê, para a mãe, né, ter esse cuidado. Além de todo esse cuidado e toda essa diferença que faz ter um acompanhamento nutricional durante a gestação por vários motivos aí da saúde da mãe e do bebê, existe também a parte do ganho de peso. Sim. Alimentação, embutidos, muito açúcar, enfim, faz com que mude toda tudo que a gente gostaria que tivesse acontecendo não está acontecendo e coisas piores podem acontecer. Então, o que é indicado a mulher ganhar de peso na gestação? Como que funciona essa parte? Essa é uma dúvida sempre, né, das pacientes, é um dos maiores motivos de procura pelo acompanhamento nutricional na gestação, mas eu sempre gosto de deixar bem claro para as minhas pacientes que o ganho de peso ele vai acontecer por uma mudança fisiológica do corpo mesmo, né? Então a gente tem um bebê, uma placenta, maior fluxo sanguíneo, maiores líquidos, né, líquido amniótico e outros líquidos também que acabam, né, acontecendo. A gente tem o volume mamário, que também aumenta muito nessa fase. Então, a gente vai ter esse ganho de peso fisiológico acontecendo para que essa gestação se desenvolva bem, né? E aí, a gente tem que pensar que é diferente a gente ganhar 1 quilo comendo hambúrguer e batata frita, tomando refrigerante, e a gente ganhar 1 quilo comendo arroz, feijão, legumes, frutas. Então, o mais importante do que a gente pensar quantos quilos essa paciente vai ganhar é a qualidade desse ganho de peso, a qualidade dessa alimentação, o estilo de vida que essa paciente está tendo. Então, está fazendo exercício, né? Se o médico liberou, é claro, sempre com cuidado, né? Mas o estilo de vida em geral, né? Então, essa questão do ganho de peso depende muito do peso pré-gestacional dessa paciente, de como que estava seu peso, seu estado de saúde antes da gestação. Então, cada paciente vai ter um ganho de peso, né, conforme a sua necessidade. Então, a gente não tem uma média geral, né? Existe até a média, mas não tem como colocar todas as gestantes na mesma caixinha, né? A gente precisa sempre individualizar isso e olhar para cada caso como um só, né? Adorei. Obrigada pelas informações. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre a indicação de cirurgia de adenoide e amígdala com a nossa otorrinolaringologista, doutora Marcela. Bem-vinda novamente, doutora. Muito obrigada. Chega essa época do ano, as crianças começam a ficar resfriadas e aí o consultório do otorrino lota. E aí, quando que essa criança, ela tem esse diagnóstico? Vamos precisar operar. A época do inverno aí, do aumento das infecções de vias aéreas faz com que as crianças chegam mais fácil em nós, mas a gente sempre tem que tirar esses fatores de infecções e ver o que sobrou, né? E aí o que sobrou foi uma amígdala grande demais, foi uma adenoide grande demais, que fizemos um tratamento e não melhorou, aí a gente tem que começar a pensar em operar, né?
Mas isso é só uma das indicações, né? Quando as amígdalas ou a adenoide é grande demais, a gente tem outras indicações também, né, para esse tipo de cirurgia. Mas essa é a clássica, uma criança que ronca e a gente faz tratamento clínico e não para de roncar. Ela continua roncando ou ronca, pode ser leve, mas tem pausas respiratórias no meio da noite, dorme de boca aberta, tem um sono agitado, é refratário ao tratamento clínico, aí a gente, e tem uma amígdala grande ou uma adenoide grande, aí a gente opera. Quais os outros pontos que vocês avaliam, além dessa questão aí que nós acabamos de falar, que é ter amígdalas e adenoides grandes? Que mais é analisado, que mais para chegar vamos operar? Sim. Assim, às vezes a amígdala pode não ser tão grande, mas a gente tem que avaliar muitas coisas em volta, né? Aí, por exemplo, tratamos, melhorou muito, mas a mãe fala assim, mas ela parece que roda na cama o tempo todo, não para quieta, ou é meio desatenta durante o dia, é muito irritada às vezes esses sintomas indiretos de uma noite mal dormida faz a gente, não está roncando mais tanto, mas ainda tem outros sinais indiretos de estar ocorrendo pausas respiratórias ou apneias ou hipopneias, a gente também considera indicar. Mas tirando questões obstrutivas, outras indicações de tirar as amígdalas, por exemplo, é as infecções frequentes das amígdalas, né? As crianças que o tempo todo vêm com infecções bacterianas, que vão sempre no pronto atendimento, tomam antibiótico, e quando vê já tomou uns 7 antibióticos no ano devido a uma amidalite frequente, às vezes a gente também indica, né? Porque ficar tomando antibiótico várias vezes, isso afeta o crescimento, às vezes afastamentos escolares por causa de atestados, né? E também grande resistência aos antibióticos, né? A gente tem que sempre ficar progredindo até que necessita usar uma bomba de canhão numa infecção que não deveria estar ocorrendo tão assim, né, de uma forma tão agressiva. Mas as infecções frequentes, a gente sempre faz um alerta. A gente, quando tira as amígdalas por isso, a gente tira uma parte da garganta. Tem toda uma garganta ali que depois da cirurgia pode começar a infeccionar. E aí é um outro problema, né? Então isso a gente indica, é uma indicação relativa às faringoamidalites frequentes. A gente sempre tenta algumas opções clínicas antes também, alguns cuidados para evitar esse tipo de indicação. Que às vezes a gente prefere não indicar por isso, com medo de se alastrar infecções para outros locais da garganta. Olha só que interessante. Sim. Então, por isso que é sempre dito assim, quando a cirurgia ela é bem indicada, ela faz total diferença. Mas ela precisa ser bem indicada, né, doutora? Sim, tem que ser. E aí a questão agora indo para a adenoide, não somente os roncos podemos indicar ela, mas às vezes crianças que têm adenoidites de repetição, ou seja, ficar infeccionando a adenoide, às vezes a gente considera sim uma cirurgia disso. Ou quando a adenoide ela é muito grande, ou ela é meio esparramada, assim, digamos assim, e causam otites frequentes. Daí a gente pode associar cirurgias com tubo de ventilação e adenoidectomia para tirar bactérias que já moram ali na adenoide e ficam infeccionando os ouvidos. Porque a nossa adenoide, ela mora lá no fundo do nariz. Ela é do lado das nossas tubas auditivas, que é o que faz os nossos ouvidos ficarem saudáveis. Se a adenoide ela é doente por natureza, assim, por algum motivo fica infeccionando ou já tem uma colonização ali na região, ela pode fazer com que os nossos ouvidos fiquem doentes, porque eles estão do lado, a adenoide está do lado da tuba auditiva, é como se fosse um caninho e ela pode provocar infecções por isso. Então essa é outra indicação de adenoidectomia, que é a retirada da adenoide, a famosa carne esponjosa no fundo do nariz. Nossa, quanta informação e que importante sabermos. E eu sempre falo que às vezes a gente vai ali no Google e pesquisa e essa não é uma boa opção. Sempre buscar a ajuda de um profissional qualificado e capacitado para a gente tirar todas as nossas dúvidas, porque só vocês conseguem analisar e chegar realmente num diagnóstico, né, doutora? Sim, e vou falar, a maioria das vezes a gente consegue fazer tratamento clínico. De a gente olhar, ver que tem várias coisinhas erradas, que a gente consegue dar uma boa limpada geral. E muitas crianças fogem da cirurgia, de uma indicação de adenoidectomia, de amidalectomia, ou às vezes dos ouvidos, de botar um tubo de ventilação. Elas conseguem se safar por mudança de comportamentos, mudanças de hábito e tratamentos específicos, clínicos, sem precisar operar.
Mas, aí, por outro lado, quando uma cirurgia é bem indicada, é porque a gente sabe que vai valer a pena para a qualidade de vida daquela criança. A gente sabe que vai melhorar a qualidade do sono, a qualidade de atenção, qualidade de respiração nasal. Adorei. Obrigada pelas informações e até a próxima. Até, obrigada. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Instituto Ana Malheiros com a nossa querida Ana. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. E o seu marido e sócio, Paulo. Bem-vindo novamente também. Obrigado. Então, Ana, fala um pouquinho para nós sobre o Instituto, sobre essa equipe multidisciplinar que tu tens, esses profissionais super capacitados. A gente sabe que tu escolhe a dedo cada pessoa que vai trabalhar lá dentro com vocês. Então, conta para nós um pouquinho sobre isso. Sim. A gente tem um critério rigoroso assim, de contratação, sabe? Os nossos profissionais, eles... vou me gabar um pouquinho, né? Hoje eu tenho mestres e doutores na atividade terapêutica, graças a Deus, e fazem um trabalho maravilhoso. Então, a gente tem um critério muito grande em relação à contratação. E é importante dizer que a gente não faz um trabalho apenas multidisciplinar, ele também é interdisciplinar. Sabe como funciona? Conta para nós. Então, a multidisciplinaridade não necessariamente diz que o profissional vai estar junto do outro. Podem ser vários profissionais, mas cada um no seu quadrado, cada um na sua sala, vamos dizer, de atendimento. A interdisciplinaridade, ela compõe o trabalho conjunto efetivo. Então, assim, profissionais de áreas diferentes trabalhando no mesmo ambiente com uma ou cada um com uma criança. Então, eles vão desenvolver a sua expertise dentro da sua prática terapêutica com a criança que está ali. Vamos dar um exemplo, por exemplo, uma fono com uma fisioterapeuta. Enquanto a fisioterapeuta está trabalhando a questão respiratória da criança, a fono vai estimular a fala. Né? Então, assim, para que a criança tenha mais força, tenha mais ajuste tônico para conseguir se expressar melhor. Então, o trabalho interdisciplinar, ele faz toda a diferença dentro do processo de desenvolvimento infantil. Nossa, quando a gente pensa aí nos resultados, trabalhando dessa forma, os resultados que as mães sempre esperam, ficam ansiosas. Ai, quantas sessões, como que quando eu vejo o resultado dessa forma, acredito que o resultado seja ainda mais efetivo, né? Bem mais rápido, porque não é apenas o profissional fazendo o trabalho dele naquele momento, depois a criança vai para o outro, depois a criança vai para o outro. Então, a gente estuda o caso, vê qual é a verdadeira necessidade da criança. Muitas vezes a criança vem com 20, 30 horas de terapia e não é necessário. A gente faz esse estudo, vê qual é a verdadeira necessidade, otimiza as terapias, faz um trabalho adequado, interdisciplinar, e aí a criança consegue evoluir bem mais rápido. Nossa, que legal, que trabalho lindo. E os profissionais trabalhando junto, eu acho que deve ser muito gratificante, né, Ana? Muito, e eles aprendem uns com os outros. Então, assim, atendendo junto com vários profissionais, né, de diferentes áreas, a minha capacidade, o meu olhar, a minha percepção sobre a necessidade da criança é muito maior. Eu não estou presa apenas à minha especialidade. Né? Até mesmo quando não estão em conjunto trabalhando, ele pode, opa, essa criança está precisando de tal coisa que eu não consigo oferecer nesse momento, eu preciso da ajuda do meu colega. Se o meu colega estiver aqui comigo, a gente vai conseguir ele alavancar, otimizar, né, e dar mais progressão terapêutica no processo da criança. Nossa, adorei. Paulo, e quando a gente pensa em futuro, a gente sabe que vocês vêm de uma história aí de anos, e sempre inovando, sempre trazendo coisas maravilhosas. O que vocês pensam aí para o futuro do Instituto? Então, hoje a gente está com as duas unidades, né, uma estabelecida no Estreito, expandimos agora com uma nova unidade no centro. Então, é uma estrutura muito grande. Então, o que a gente pensa hoje é estruturar bem esses espaços, né, para dar conforto aos profissionais que trabalham lá, para as famílias que frequentam esses espaços. Então, hoje eu tenho um olhar muito para a manutenção, para os objetos que são utilizados dentro das terapias, para que fiquem adequados para cada tipo de especialidade. Então, eu procuro sempre estar ali acompanhando, né, trazendo equipamentos novos, às vezes algumas tecnologias novas. A gente quer estar estudando, implementar algumas coisas interessantes em termos de questão visual, sensorial.
Então, e temos alguns projetos também de expansão para outros lugares, mas ainda vamos estruturar bem o que nós temos hoje, né? É por isso que deu muito certo, porque já tem uma bem estruturada, bem conhecida, vamos para um segundo lugar, quando essa logo estará super estruturada também. Aí começa a expansão e daqui a pouco vocês estão aí por todo o Brasil com clínicas, com institutos. Deus abençoe. Nesse padrão de atendimento, nesse olhar com as crianças, com as famílias, nesse diferencial aí, Ana Malheiros, né? Isso aí, Instituto Ana Malheiros. A gente conta hoje com terapias em diversas áreas, né? Tem psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicomotricista, terapia ocupacional, arte-terapia, musicoterapia, temos a nutricionista, a gente está ampliando agora para fazer parcerias médicas com médicos, sempre com aquele olhar, assim, ó, esse profissional, ele pensa como a gente, né? Ele está nesse mesmo caminho, ele tem esse mesmo olhar para o humano, para a necessidade verdadeira da criança. A gente vai agregando, né, essas personalidades, essas pessoas queridas, pessoas de bem, né, e seguindo juntos aí para oferecer sempre o que há de melhor para os nossos pequenos. Nossa, a gente não sorte, atende só né? pequenos, né? A gente atende grandes também. Temos muitos adolescentes e adultos na clínica, mas são todos os nossos pequenos. A gente acaba abraçando todos e colocando embaixo da asa, vamos dizer assim, perfil da tia Ana, né? E abraçando a todos aí com muito carinho para eles evoluírem com qualidade. Nossa, que sorte dessas famílias, dessas crianças. E nós, como mães, também ficamos muito gratas por esse olhar, por esse carinho de vocês com os pacientes. Adorei conhecer um pouco mais da história de vocês, do Instituto Ana Malheiros. Desejo muito sucesso e que nas próximas entrevistas a gente fale sobre maiores expansões e mais planos. Obrigada, viu, por virem aqui no Minuto Mamãe e Bebê, conversarem comigo e contar um pouquinho do trabalho de vocês, que eu sei que é tão lindo e que passa tão rápido, a gente conta só um pouquinho do que realmente acontece lá dentro, né, Ana? Não, mas a gente vai estar aqui, se Deus quiser, nos próximos encontros para trazer mais novidades, né, para podermos contribuir ainda mais, né, com todos os profissionais que frequentam o ambiente aqui. Parabéns pelo programa. Obrigada, adorei. E até a próxima, então. Até Obrigado, a próxima. Até a próxima.